Olá, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou falar do meu puerpério, né? O último vídeo, o vídeo anterior a esse, eu falei do meu parto, né? Meu relato de parto. E agora eu vou falar um pouquinho como é que foi meu pós-parto e talvez dar algumas dicas, né? De como é que eu tô fazendo, de coisas que estão deixando ele um pouco mais leve, né? O meu puerpério. Eu digo entre parênteses porque o puerpério não tem como ser leve, né? Basicamente é impossível, né? A gente pode arrumar mecanismos para que seja mais leve e um pouco melhor pra gente, sabe? Pronto, meu puerpério, ele foi basicamente separado em duas fases, assim, pra mim, assim. Duas fases emocionalmente falando, né? Psicologicamente falando. Teve a fase do hospital e teve a fase depois em casa. Por que eu falo isso? Porque no hospital, pra mim, foi uma coisa totalmente diferente e em casa foi outra coisa, sabe? No hospital, eu acho que também por meu parto ter sido um pouco, assim, às pressas, né, inesperado, né? Como eu falei, eu tive uma cesárea de emergência. Eu saí, assim, do parto, assim, um pouco, né, confusa, assim, tal. E pra mim foi muito dolorido, né, fisicamente também. Todo o pós-parto, por conta da cicatriz, né? Foi bem dolorido, assim, eu sentia muita dor a ponto de não conseguir mesmo dormir nos 2 primeiros dias. Na primeira noite eu não conseguia dormir praticamente de dor, sabe? Eu tinha sono, mas não conseguia dormir. Mesmo com as medicações, né? Porque lá a gente toma medicação logo depois da cirurgia, a gente ainda continua com medicação na veia. E depois no dia seguinte elas já tiram, a gente começa a tomar medicação oral. Mas assim, de pouco em pouco tempo, então a gente toma bastante medicação, mas pra falar a verdade, pra mim não aliviou assim muito. Mas eu sei que isso é muito particular, porque tem mulheres que passam por uma cesárea e falam que foi a melhor coisa, que logo no dia seguinte já levantaram, já conseguiram fazer tudo. Assim, pra mim, eu no dia seguinte já levantava, é claro, mas com muita dificuldade. O simples fato de mudar, assim, de posição na cama demorava minutos, né? Então imagina isso com a, né, responsabilidade de ter que cuidar de um bebê, né? E ainda por cima, assim, o pai, né, o acompanhante que você escolher pra estar ali, ele no hospital aqui, pelo menos que eu tava, né? Mas eu acho que é assim na maioria do país, pelo que eu vi em outros relatos. Ele podia estar das 9 da manhã às 9 da noite. Mas assim, a noite toda eu passava sozinha com o bebê. Claro, tem muitas enfermeiras, elas ajudam, auxiliares também, mas basicamente assim, quando o bebê chorava, eu tinha que levantar, trocar e fazer tudo, né? E pra mim era muito demorado fazer tudo isso. Assim, às vezes eu acordava chorando, com fome, e eu tinha que demorava assim para levantar, ou se eu levantava um pouco mais rápido, eu sentia muita dor. E mudar de posição, o simples fato de mudar de posição na cama só pra amamentar, demorava muito. Então eu acho que isso assim foi bem pesado assim para mim. Tem vários fatores também que eu senti no hospital assim que me fizeram me sentir pior lá do que em casa. Teve a dor, né? Teve também, né, os hormônios, né, que falam que os nossos hormônios, né, eles descem muito assim, né? Caem, a gente tem uma queda de hormonal assim muito grande logo no pós-parto, logo quando o bebê sai. Então, eu basicamente chorava todo dia. Eu tentava não chorar, assim, na frente do meu parceiro, pra não preocupar ele, sabe? Porque eu acho que já é uma fase que os dois estão tão, assim, preocupados e... Então eu não quis que isso fosse uma coisa a mais pra ele, mas óbvio que depois, quando eu fiquei melhor, eu acabei falando. Mas eu lembro de ir pro meu primeiro banho, o primeiro banho que eu tomei, e chorar, assim, muito, sabe? Porque ali sim que eu tomei, acho que consciência, porque, né, de tirar a roupa, de você ver como é que tá, assim, né, não dava pra ver cicatriz, mas tava com penso, e é tudo muito difícil, assim, mesmo tomar banho foi, assim, muito difícil tomar banho, nos primeiros dias, assim, sabe, então eu chorei muito nesse dia no banho, e chorei também todas as noites que ele ia embora, eu chorava, porque eu me sentia, assim, muito sozinha,
por não estar em casa também, por estar num ambiente estranho, por ainda estar conhecendo o meu bebê, né? É claro que eu já amava ele, mas eu digo sempre pro meu parceiro que eu amo muito mais ele agora, né? Depois, né, que ele foi pra casa e eu fui conhecendo ele, né? Porque o amor também é uma construção, né? Então, né, eu agora amo muito mais ele. E lá eu amava, mas eu tava conhecendo ele ainda, né? Então, assim, a gente é deixada lá sozinha no hospital, sozinha com o nosso bebê. Eu acho que é uma fase, assim, muito que a gente fica muito vulnerável, sabe? É muita coisa junta, né? E você não tá em casa, você tá num lugar, assim, que tem os seus próprios horários, né? E era muito barulhento também, porque tem bebês que choram muito, né? O Vicente, ele não chorou muito no hospital, sabe? Ele era bem quietinho no hospital. Esse lado, assim, me ajudou, porque ele dormia, chorava pouco, sabe? Basicamente dormia e mamava. Mas tinha bebês que choravam muito, muito, muito. E eu fiquei só pensando, meu Deus, como é que as mães, né, estão fazendo para lidar com isso, né? O pós-parto já é difícil em si, e por si só, e ter que lidar com um bebê assim, né, que tá chorando muito, né? Tinha bebês que choravam assim a noite toda. Então, pronto, também eu não consegui dormir bem por conta disso, porque eu não consigo dormir assim com barulho, sabe? E eu não gosto de dormir fora de casa, então pra mim foi muito difícil esses dias, sabe? Foi muito difícil fisicamente e psicologicamente também, sabe? Eu fiquei até com medo no hospital de desenvolver uma depressão pós-parto, né? Que a gente sabe que é comum, que pode acontecer, mas, né, eu não queria que isso acontecesse, né? Mas assim, gente, depois que eu fui pra casa, né? Eu passei 3 noites no hospital. Depois que eu fui pra casa, assim, virou uma chave pra mim, sabe? Claro que não fica mil maravilhas, porque você ainda tá com um bebê pequeno, você ainda tá frágil, né? Você ainda tá no seu puerpério, né? Tá os hormônios ali tudo circulado. Mas, sabe, só de estar em casa, pra mim foi uma diferença muito grande. Minha cama, minha casa, minha comida. E também teve uma coisa que me ajudou muito, que foi a minha sogra tava aqui, né? Minha sogra e a irmã dela. E elas ajudaram muito a gente, sabe? Nas 2 primeiras semanas, né? Depois que ele nasceu. Elas vieram antes, né? Mas depois que o bebê nasceu, elas ficaram 2 semanas. E ajudaram, assim, muito, porque elas fizeram a comida, elas limpavam a casa e tal. Então eu não tive que me preocupar com isso nas 2 primeiras semanas, sabe? Outro fator também que pegou, assim, no hospital foi a amamentação. Que os meus mamilos, assim, machucaram bastante no hospital. Eu pensava até... Passa muita coisa na nossa cabeça, né? Tipo assim, eu tinha medo, né, de ter que deixar de amamentar, porque tava machucada, eu tinha medo que não sarasse. Mas acabou ficando bom com o tempo, né? Agora eu amamento sem problema nenhum, sabe? Então passou, né? O que eu fiz pra cuidar dos mamilos foi passar a pomada Purelan, que é da Medela, mas tem outras marcas, eu acho, sabe? Mas eu passava bastante a pomada. Falam que também deixar você passar ali o leite também ajuda a cicatrizar. Mas enfim, só de passar a pomada, pra mim já cicatrizou assim 1, 2 semanas, sabe? Mas eu não deixei de amamentar, mesmo com dor eu não deixei. Eu não julgo de forma alguma quem deixa de amamentar por isso, sabe? Porque tem mães, assim, que é muito mais difícil, que o peito realmente... Os seios realmente sangram, sai sangue e tudo. O meu, assim, machucou, mas não chegou a sair sangue, né? Mas tem mães que passam realmente por maus bocados, né? Aí pronto, cheguei em casa, né? E foi tudo muito mais tranquilo. Dentro dessas questões que eu falei que tinha no hospital, né? Então tem sempre a adaptação, né? Em casa, porque o bebê os 3 primeiros meses, né? É sempre mais difícil, eu sei disso, porque meu bebê agora tem 3 meses e meio. Então é quando começa realmente, sabe, a ter realmente uma rotina. Ele também já entende o que é hora de acordar, o que é hora de dormir, sabe? Já tem mais ou menos tipo as sonecas assim mais regulares, né? Então você já conhece muito melhor o seu bebê.
Então isso ajuda muito também. E ele já interage mais e tudo. Então, assim, você conhece melhor ele. E quando você conhece bem o seu bebê, tudo melhora, sabe? Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, principalmente, é complicado porque... Primeiro porque o bebê geralmente tem muita cólica, né? A maioria dos bebês tem cólica. E o Vicente não foi diferente, ele teve muita cólica. Até aquilo que falam que é a hora da bruxa, né? Que é quando o bebê chora muito, né? Assim, de noite, durante várias horas. Que falam que é justamente por causa das cólicas. Ele teve muito, tipo, ele... Por 2 semanas seguidas, ele, das 7 da noite até as 10 da noite, ele chorava inconsolável, sabe? A gente não sabia o que fazer, eu e meu namorado. A gente, quando ele começou com as cólicas, a gente já tava sozinho, né? Nós dois. A nossa rede de apoio já tinha ido embora, então estávamos nós dois sozinhos. E então agora era a gente por a gente mesmo, né? E aí que a gente começou realmente a saber o que era ser pais e cuidar de uma casa também e fazer comida e tudo, né? Então foi bem complicado assim esse começo por conta de tudo isso, né? O bebê ainda tá conhecendo o mundo, tá conhecendo você, tá tentando lidar ainda com o funcionamento do corpo dele, então fica tudo bagunçado, o seu sono fica bagunçado, sua rotina você praticamente não tem mais. Mas assim, gente, tudo melhora, sabe? Eu sei que eu ainda não sou expert nisso, em ser mãe. Nem sei se esse termo existe, né? Porque eu acho que toda mãe sabe ser mãe, né? Do seu jeito. Mas eu sei que meu bebê só tem 3 meses, mas eu já consigo ver hoje que tudo melhora e tudo melhorou, sabe? Eu não sei se o meu puerpério acabou, porque o puerpério é muito, né? Não é só físico, né? Não é só aqueles 45 dias do pós-parto, né? Depois daqueles 45 você já não tá mais no puerpério, né? Tipo, isso não existe, né? Eu acho que é meio que... O puerpério acaba quando você começa a se sentir você mesma. Você consegue se olhar no espelho e se identificar como a mulher que você era. Que você era talvez não, mas tipo, como a mulher que você é, né? Que você consegue voltar aos poucos a fazer suas coisas, sabe? Se cuidar. Então, eu vejo que tá começando assim, a ficar assim pra mim, né? Tô começando aos poucos, né? A ter tempo pra mim, tanto que eu voltei agora pro YouTube, né? Vou falar agora de alguns fatores que me ajudaram, né? A ultrapassar, a deixar esse puerpério um pouco mais leve. Acho que cada mulher sabe, né? O que faz ela se sentir ela mesma, né? Pra mim, o que foi muito importante é eu tirar um tempo pra, por exemplo, me maquiar, me arrumar o cabelo, voltar a me sentir bonita, sabe? Isso pra mim foi muito importante. É claro que eu não consigo fazer isso todo dia, mas sempre que eu posso eu faço, né? Quando eu não consigo me maquiar, pelo menos eu lavo o rosto, penteio o cabelo, sabe? E tem dias que nem isso eu consigo, então, sabe? É você saber que vai ter dias que vai ser muito complicado e tem dias que vai ser um pouco menos complicado, sabe? Outra coisa que me ajudou muito foi começar a fazer comida em maior quantidade para congelar, para nos dias que fosse mais complicado assim, sabe? Que ele tivesse mais chatinho, quisesse mais estar assim comigo assim no colo, que fosse mais difícil fazer comida, eu não precisasse fazer, tivesse comida congelada. Então isso assim me ajudou assim muito, muito, muito. Era algo que eu já estava fazendo, né, antes de ter ele, né? E eu acho que facilitou muito assim a minha vida. E eu acho que é basicamente isso, a gente tem que fazer coisas que a gente sabe que vai facilitar a nossa vida nessa etapa, sabe? Que eu coloquei na minha cabeça que eu não ia mais conseguir me dedicar 100% a tudo, né? Tipo, deixar a casa arrumada, fazer comida, me cuidar, sabe? Tem dias que a gente consegue fazer mais ou menos cada coisa, mas não dá pra você se exigir que tudo seja perfeito, sabe? Fazer tudo. Isso só acaba com o nosso psicológico, sabe? A gente se cobrar tanto. Basicamente, assim, tem um bebê que depende de você e o mais importante é isso, sabe? É você conseguir cuidar dele e se cuidar, sabe? Não se cobrar. Outra coisa que me ajudou é que quando ele começou a ter a rotina dele da noite, assim, mais certinha, eu e meu companheiro, a gente via uma série ou jantava juntos, sabe? A gente sempre faz algo junto, sabe? Todo dia, a gente não espera um momento especial pra fazer isso. Todo dia a gente tem um momento juntos à noite, sabe? Depois que ele dorme.
né? Ele fica ali do nosso lado no berço, que aliás está ali. E a gente vê uma série e tal, e isso é bom até pro casal, né, voltar a se conectar, porque isso também pro casal é complicado, né, o pós-parto. Isso ajudou muito, sabe? Então, eu acho que é a junção dessas coisas todas. Então, assim, pra você talvez essas coisas que eu falei não faça tanto sentido, talvez pra você faça mais sentido, sei lá, pedir pra outra pessoa fazer comida, talvez você tenha uma rede de apoio que possa fazer comida pra você, que possa limpar a casa, que possa ficar com o bebê. Então, assim, depende de vários fatores, sabe? Cada puerpério é único e eu espero que você passe por ele da melhor forma, né? Eu posso dizer que eu sobrevivi, que eu estou sobrevivendo. Não é fácil, mas a cada dia a gente vai sobrevivendo e também aproveitando, né? O nosso bebê. Às vezes eu falo que tá sendo a época mais difícil da minha vida, mas eu também falo que tá sendo a melhor época da minha vida. Então é muitos altos e baixos, sabe? Mas vai passar, tá? Vai passar e você vai voltar a se sentir você mesma. Você vai voltar a gostar de você mesma. Eu falo isso porque são coisas que eu falei pra mim mesma e que me ajudaram, sabe? Bom, e é isso. Se você estiver passando por essa fase agora, eu espero que você passe ela da melhor forma possível, que você se encontre novamente como mulher, que você consiga aproveitar o seu bebê, que você tenha um bom relacionamento com seu companheiro, né? Se você tiver, a gente vai conseguir ultrapassar essa fase, vai passar. Muito obrigada se você assistiu até aqui. Não esqueça de curtir, de comentar se você gostou, dar sugestões de outros vídeos também. E se inscrever no canal, gente, me ajuda muito, 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 tá? Obrigada e até a próxima. Tchau!